Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de tomografia computadorizada. Nossos convidados é o Marquinho, que inclusive é um prazer tê-lo aqui, que é meu primo, é técnico em radiologia e também o vereador mais votado na cidade de Campestre. E o Geraldo, que é tecnólogo em radiologia, é professor e especialista em radioterapia. Prazer recebê-los aqui no programa e podemos conversar um pouco com os nossos telespectadores de um assunto que sempre tem novidade. Primeiramente, é um prazer estar aqui na sua presença, te agradecer pelo convite e que nós estamos aqui com maior satisfação em tentar dividir e mostrar para a turma um pouquinho do nosso trabalho. Muito obrigado. Também é um prazer estar aqui, poder divulgar um pouco sobre o que é a tomografia, sobre como que acontece o exame, essa caixa redonda que o povo entra dentro. Que nós vamos falar daqui a pouco, tem medo, não tem, né? É muito bom estar aqui. E por falar em tomografia, o que vem a ser tomografia computadorizada? Tomografia nada mais é do que um aparelho de raio-x melhorado. Você consegue adquirir imagens do paciente com cortes. Você consegue ver quando você fala em raio-x, você tem uma imagem 2D. Você vê o paciente de frente, vê o paciente de lado, um AP e um perfil. Quando a gente fala de tomografia computadorizada, eu consigo ver o paciente em vários planos. Inclusive, eu consigo montar uma imagem em 3D. Você pega um órgão, um coração, um vaso, um osso, para ortopedia, muito interessante. Você monta um 3D e consegue estudar essa imagem rodando, um 3D perfeito, real da pessoa. Que é muito mais vantajoso sobre o raio-x comum. Sim, né? Com certeza. Um médico ortopedista vai fazer uma cirurgia, ele consegue avaliar aquela fratura do paciente real. Você vai rodar, dá para rodar a imagem e ver, né, todinha a fratura em qualquer posição. Exatamente. Isso é muito bom, hein? Como que é produzida a imagem na tomografia? A imagem de tomografia ela é produzida através de um feixe de raio-x, ele atravessa um paciente, parte dessa radiação é absorvida. O que passa sensibiliza um detector. O detector de imagem produz uma imagem, esse algoritmo é lido pelo computador e esse computador transforma essa imagem recebida pelo detector em imagem que a gente pode analisar. Ou seja, é um raio-x que atravessa o paciente, sensibiliza um detector, esse detector converte essa imagem em uma imagem analógica que eu posso analisar. Uma imagem digital, desculpa, que eu posso analisar. Tudo tem de vantagens, né, na tomografia. Sim. Como eu falei agora há pouco, em relação ao raio-x convencional. Né? Me fala uma coisa, que tipo de radiação que é utilizada? A radiação que ela é utilizada na tomografia é a mesma do raio-x. Não existe material radioativo no raio-x e nem na tomografia. Então, na tomografia não é mais que o raio-x, é a mesma coisa? É o mesmo procedimento. É um fenômeno elétrico que produz a radiação. Você, através de um fenômeno... Lembra aquelas lâmpadas de tungstênio que a gente tinha antigamente? Certo. Você produz um feixe de elétrons. Quando você acelera esse elétron, se choca com o alvo, produz a radiação. Não tem material radioativo, desligou a máquina, está desligado. Se um dia, já aconteceu em alguns lugares de eu ver pingar um óleo num tubo de raio-x, de um raio-x convencional. As pessoas, que tem um material radioativo, que não sei o quê. Não tem nada. Aquele óleo é só de resfriamento. Né? Nada a ver. É só o óleo do aparelho. Não tem a radiação em si. Isso é um sinal que o aparelho está funcionando bem. Exatamente. Né? Tem algum limite de dose de efeito para o paciente? Sim. Quem regulamenta esse limite de dose é uma portaria do Ministério da Saúde, que é a 453. Ela estabelece todas as diretrizes de proteção radiológica no território nacional. Esse estudo de proteção radiológica não é tão novo. No Brasil, essa portaria é de 98. Mundialmente falando, isso começou em 1924. É uma portaria internacional. Qual que é o limite que a gente tem? Quando se fala em paciente, o limite dele é 1 milisievert. Milisievert é a unidade de medida. Tá, mas o que é 1 milisievert? Esse 1 milisievert equivale a uma dose de 5 vezes 10 a menos 4 da pessoa ter outro problema. Por exemplo, o que quer dizer isso? A chance de eu morrer porque eu fiz uma tomografia e desenvolver um câncer e morri é a mesma chance que 1 vezes 10 a menos 4 de uma pessoa ter um acidente de carro e morrer. A chance é a mesma. Ou seja, não tem perigo. Ou seja, a radiação é uma dose segura, né? Isso. Regulamentada pelo Ministério da Saúde, não é isso? Perfeito. Então não há problema nenhum. Então, pessoal, né, os pacientes que precisam fazer tomografia ou algum raio-x, fique tranquilo, porque a radiação é normal para aquele paciente. Se você fumar um cigarro, é a mesma chance que você tem de você ter um câncer porque fez um raio-x. É zero. Fumei um cigarro, não vou ter câncer por causa de um cigarro. Inclusive, nós estamos falando de radiação, teve um programa de uma outra TV que um médico comentou, e depois ele se retratou, mas ele comentou que toda mamografia deve usar o protetor de tireoide.
E acredito, né, pelo menos já entrevistei aqui mastologista e tal, a opinião de vocês, é fato isso? É real ou não? Não, a dose em mamografia ela é muito segura. Hoje em dia a gente trabalha sempre com aparelhos muito modernos. É um aparelho moderno, uma dose direcionada, que não se espalha. Ela se espalha, mas não chega a um nível prejudicial à saúde. Super seguro, super tranquilo. A pergunta foi porque muitas pacientes chegam para mim, né, doutor, eu não usei protetor de tireoide, então realmente não há necessidade disso. E há muitos né? casos que o protetor atrapalha a imagem. Então, exatamente. Porque ele dá artefato na imagem. Você então, isso é para as pacientes ficarem tranquilas, né, durante a mamografia. Pode, eu sei que o assunto nosso aqui é a tomografia, mas a só para tá envolvido na imagem, né? Que mal essa radiação pode trazer para o paciente? Vamos pensar da seguinte maneira. Você, quando toma sol, vai na praia. Você toma sol, você pode ter um câncer de pele porque você tomou muito sol. Você mora na praia. Você tomou muito sol, você pode ter um câncer de pele. Se você faz muito raio-x, se você faz muita tomografia, você está se expondo demais à radiação. É a mesma coisa. Então eu posso vir a ter um câncer porque eu estou me expondo demais a uma radiação. O sol nada mais é do que uma radiação. Radiação solar. Certo. Só que lógico que comprimentos de ondas diferentes são coisas da mesma natureza, mas em comprimentos diferentes. Sempre o prazo certo que eles estipulam é de fazer o mínimo possível a tomografia. Sim. Mas, se for o caso, se for a necessidade, 1, 2 por ano. Né? Isso é a base o limite que anual, eles falam. 1 milifiltro. Né? Não passou disso, não passou, super seguro, super tranquilo. Inclusive, vocês têm que usar, eu sei que vocês ficam atrás de uma parede, né? Isso. Com proteção de chumbo e tal, mas se tem que sair para ir no paciente, vocês vão colocar um avental de chumbo para se proteger também, porque vocês ficam expostos, né? Vocês ficam expostos à radiação o tempo todo, né? Aí entra uma coisa interessante, que eu falei da dose do paciente. A dose que a gente pode tomar, a gente profissional, é 20 mililitros ano. Essa dose ela equivale à chance de um profissional de qualquer outra área morrer por um acidente de trabalho ou qualquer outra coisa relacionada ao serviço. Ou seja, é igual. Muito mínimo. E né? Muito mínimo. Nós temos o protetor o óculos, protetor da visão, o da tireoide e o avental de chumbo. Que acho que tudo é segurança. É segurança, né? O que pode se equipar. Isso é muito mais importante. para quando é uma pessoa de idade, quando é criança. Tem que estar junto com o paciente. Tem que estar junto com né? o paciente. Ao contrário, a pessoa está normal, a gente fica atrás do chumbo. No Brasil, a gente tem profissionais capacitados, pode falar isso depois. Desde 85 tem cursos voltados para profissionais que operam esse aparelho. Então são profissionais que, quando formam, têm estudos sobre radioproteção, sobre efeitos da radiação, sobre como conduzir o paciente. Isso torna um negócio muito seguro. Exatamente, a segurança em primeiro lugar, né, do paciente e dos profissionais, né, que estão executando o exame. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje nossos convidados Marquinho e Geraldo, né, falando sobre tomografia computadorizada. Eu sei que vocês têm um projeto, né, no hospital, é um projeto de redução de dose no hospital que vocês trabalham. Fala um pouco, comenta um pouco a respeito, o que é isso? Primeiramente, essa redução de dose no hospital onde a gente trabalha foi criado pelo Geraldo. O Geraldo começou a fazer um estudo ano a ano para ver se tinha condição de diminuir essa radiação no paciente. Então foi feito um estudo muito detalhado e que ele vai explicar como foi feito e como está sendo hoje a tomografia lá no nosso local de trabalho. Que bom. A gente falou que a radiação é um negócio muito seguro. A radiação é segura, mas desde que você faça com um profissional que use uma dose segura, com um aparelho que emita uma quantidade de radiação segura. Quando eu falo aparelho que emite uma quantidade de radiação segura, são aparelhos modernos. Os aparelhos de hoje em dia, Sudeste, tranquilo. Quando a gente fala em Nordeste, Norte, pode ter um pouco mais de problema. Mas a nossa tomografia do hospital é uma tomografia multislice, então é uma tomografia bem moderna, que nos permite empregar uma dose bem pequena. Porém, quando ela vem de fábrica, ela vem com a dose padronizada da fábrica. É aquela dose padrão. O carro, quando sai de zero... Já vem calibrado o aparelho. O que a gente fez lá? Começamos a questionar. Será que essa dose é o mínimo que esse aparelho pode dar? Pode ser que sim, pode ser que não. Fizemos os testes, colocamos Phantoms. Phantoms são simuladores de corpo humano. E começamos a estudar o protocolo. O que dava para reduzir? No caso lá, a energia da radiação, a quantidade de radiação, a resolução espacial da velocidade da mesa. Começamos a alterar esses parâmetros. O que a gente conseguiu com isso? Quando se fala em tomografia de crânio, no hospital que a gente trabalha, é a que mais acontece.
um hospital voltado para AVC. AVC. A gente conseguiu reduzir em 33% a dose. Puxa, Isso dentro olha uma quantidade significativa, né? Muito bom. muito grande. E parabéns para vocês, né, que estão desenvolvendo. Você, né, Geraldo, que Obrigado. o Marquinhos falou que É, começou a fazer foi o um estudo. dele mesmo. E não ficamos aprofundado. satisfeitos. A gente fez o crânio, ótimo, maravilha. Agora partimos para outros. Esse mês a gente está fechando o abdômen. O abdômen conseguimos 20% de redução. Qual que é o grande barato da redução de dose? Você tem que reduzir a dose, mas sem prejudicar a imagem. Você tem que ter uma imagem de excelência Sim. com uma dose o menor possível. Isso é um princípio ALARA, que é um princípio americano, menor dose quanto razoavelmente execuível. Você precisa de um bom aparelho e de alguém que sabe o que está fazendo para produzir uma boa imagem com menor Com dose certeza, possível. não adianta você ter uma máquina super poderosa na frente se não sabe operar essa não máquina. sabe operar. Exatamente. Né? Exatamente. A gente tem muita sorte. O Brasil, nessa parte, ele exige que as pessoas se qualifiquem para operar esses aparelhos. Então, profissionais capacitados, lógico que existe a questão da curiosidade, a gente pega um equipamento novo, a tendência é você apertar o botão e deixar como está. É um equipamento de ponta. Certo. Você tem que ter essa curiosidade. Será que não dá para ser melhor? Será que não dá para ter uma E isso é importante, excelência né? É isso que é bom. nesse aparelho? Você pega um carro 2.0, será que ele chega a 200 por hora? Pode ser que sim. E qual o risco também, né? E qual o Exato. risco? Exatamente. Tem que avaliar todos os fatores. Todos O os pneu, fatores. se o pneu vai aguentar, a estrada, se a estrada vai aguentar. A gente fez isso lá. Trabalhou em cima das doses, procurou reduzir o máximo possível. Conseguimos até agora reduzir a dose em tórax, em crânio e abdômen, a níveis bons, uma imagem boa. Puxa, parabéns. E coisa bem, boa. e bem explicado. Não foi em pacientes. Fomos fazendo Exatamente, a redução com bem o Phantom, colocado, Marquinhos, né? Porque Que senão vai achar que a gente fez teste em paciente. Não. Foi feito com o próprio aparelho. Então, Certo. não tem. O paciente não está lá como cobaia, né? A gente faz com o aparelho. Sim, simulamos em fantomas, depois que tinha um protocolo estabelecido, aí sim Passamos para partimos o para paciente. Uma curiosidade que eu acredito que muitos pacientes, né, devem estar pensando, por exemplo, eu posso chegar no hospital e eu quero fazer uma tomografia. Então quem pode solicitar esse exame? O paciente pode chegar e pedir? Não. Um profissional capacitado para pedir tomografia é o médico. O médico, de posse do histórico do paciente, ele vai avaliar se é indicado pedir uma tomografia ou um ultrassom, que não tem radiação, ou um simples raio-x, um exame laboratorial. Quem define essa conduta é só o médico. A gente sabe que acontece muitas vezes o paciente chegar lá e eu quero fazer uma tomografia. O médico tem um respaldo para negar. Ou para aceitar, se for o caso. E nós, como técnico, só fazemos com o pedido do médico. Sem pedido médico, nós não fazemos. Porque às vezes a pessoa, né, eu quero fazer uma tomografia, mas por quê? Por quê? Né? Normalmente o leigo não tem obrigação de saber, mas de repente eu quero fazer. Não, pera, não é assim. Vamos ver se realmente há necessidade. É. Sim. Não é isso? Sim. Esse princípio até é um princípio que está na portaria, que é a justificação da prática. Você não pode realizar uma prática sem criar uma justificação. Outra curiosidade também, o que vem a ser tomografia e ressonância magnética? Qual a diferença dos dois? Que eu acredito que muitas pessoas, né, a maioria da população não sabe diferenciar. A diferença da tomografia para a ressonância magnética é a radiação. A tomografia possui radiação e a ressonância não. E as estruturas do corpo humano? A ressonância e a tomografia vê a mesma imagem ou um vê melhor que o outro? Depende de que patologia você está buscando. Quando você fala em patologias de partes moles, músculos, por exemplo, a ressonância é superior. Qual que é a desvantagem da ressonância, mesmo sendo superior na visualização de partes moles? Tempo. Você pega um exame de ressonância magnética, é muito demorado. Você vai fazer uma ressonância de crânio, você fica com a máscara próxima à sua cabeça num longo período de tempo. A tomografia é super rápido. Uma tomografia de crânio gasta 1 minuto ou menos. O tempo de aquisição é coisa de segundos. E a ressonância é 40 minutos. 40 minutos fazendo uma ressonância de crânio. Quer dizer, realmente para o paciente, né, um pouquinho mais de desconforto, Bem assim, desconforto. pelo tempo, né? Isso vem sendo trabalhado, essa tecnologia de ressonância magnética vem sendo melhorada, produzir exames mais rápidos e com boa qualidade, porém ainda não é a realidade do Brasil. São aparelhos muito caros, pouca gente tem no mundo. No Brasil, todas as máquinas que se trabalham no Brasil, ainda é um tempo muito longo para se adquirir as imagens. O paciente, durante o exame, por exemplo, numa tomografia, ele tem que usar algum protetor, por exemplo, avental, alguma coisa, dependendo, né, lógico, da parte a ser estudada, ou o paciente não usa proteção nenhuma? Se o paciente está fazendo, por exemplo, uma tomografia de crânio, a parte do crânio não pode estar protegida, ela vai ter que ser exposta. Mas a gente pode proteger gônadas, a gente pode proteger abdômen, então ele pode sim usar um avental de chumbo, nas partes que não estão sendo estudadas, desde que o exame permita isso.
Se você está fazendo um abdômen, eu não posso pôr um avental de chumbo sobre o tórax. Isso vai prejudicar a imagem. Lógico, aí não vai sair nada, né? Porque o avental justamente é para segurar a radiação. Segurar a radiação. Exato. Não deixar a radiação penetrar. Vamos falar um pouquinho sobre o profissional que executa esse tipo de exame? No caso, vocês? Eu até meio suspeito em falar, porque é paixão, sabe? É meio sacrificado, você toma muita radiação, a gente tem a preocupação, tem família, mas é muito gratificante. Você vê as imagens, a hora que você termina o exame, a pessoa, satisfação dela lá, você vê o exame bem feito, é muito gratificante. Ainda mais essas máquinas são muito potentes, são muito fáceis de lidar com elas. Eu gosto muito do que eu faço e faço muito bem feito. Tento fazer bem feito, né, doutor? Ou seja, aquilo que a gente faz por amor, a gente faz bem feito. Bem feito, não bem é? feito. Tem uma frase que eu vi uma vez que é assim, nós somos os olhos da medicina. O médico, quando vai fazer uma cirurgia, primeiro ele vai analisar a tomografia. Quem vai mostrar para ele o que está dentro da pessoa sem ele precisar abrir, é a gente. Então, quando ele abrir, ele vai saber, eu tenho um tumor no lóbulo tal de tal região. Ele vai direto, porque a gente produziu aquela imagem com qualidade para ele. Somos os olhos do médico. E ficam nos bastidores, né, dos exames. Nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje comentando um pouco a respeito de tomografia computadorizada. Por que no exame alguns pacientes é solicitado para usar um meio de contraste? Essa decisão do contraste, ela depende da patologia que você está buscando. O que é o contraste? O contraste ele vai aumentar a densidade de algumas estruturas. Vamos pensar no tumor. Eu tenho um tumor ali dentro do fígado. Ele tem a mesma densidade do fígado. Eu não consigo ver ele numa imagem simples. Quando eu injeto um contraste, que é um material mais denso do que o fígado, ele vai percorrer os vasos sanguíneos, a tendência é que ele vá para esse tumor. Porque o tumor necessita de sangue. Certo. Quando esse contraste chega nesse tumor dentro do fígado, ele vai realçar, ele vai deixar mais claro. Então vai mostrar pra gente... Aí vai evidenciar, né, a massa tumoral, alguma coisa assim. Isso. Então o contraste ele é indicado em algumas patologias. A principal dela, no caso do câncer. Tumor. E esse meio de contraste, ele é a base de quê? De iodo? Ele é a base de ouro. E, por exemplo, quem está amamentando pode fazer uso desse contraste? Não, não pode. O ideal é que ela fique sem amamentar pelo menos por 2 dias depois do contraste. Certo, Porque para a criança, que seja Se for de totalmente muita eliminado, urgência, né? 2 dias sem amamentar. E hoje o contraste ele é feito 1 ml quilo corporal. Ah, tá. Então até não no é máximo assim. 100 Vou, ml. um exemplo, não vou colocar uma ampola de contraste, não. Depende do peso do peso paciente. do paciente e no máximo 100 ml no paciente. esse protocolo 1 ml quilo, no máximo 100 ml, é um protocolo que a gente adotou na nossa instituição para tornar a coisa mais segura. Certo. Porque Não você ter- pega um paciente 130 quilos, vou injetar 130 ml. O contraste ele também prejudica o rim. Ele produz benefício na imagem, mas ele Mas também por outro produz lado, benefício. né? Então tem que ter um limite. Bom, uma coisa que a gente sempre ouve também é o paciente que tem claustrofobia. Então, doutor, eu entrei no aparelho, mas me deu um desespero. Como que vocês lidam com essa situação? A primeira coisa é explicar para o paciente. Já acontece muito isso com a gente. A gente chega do lado da máquina, mostra, a máquina vai entrar assim, vai sair assim. É tantos segundos. A tomografia que a gente tem é uma tomografia que, se for fazer um tórax, você vai gastar 30 segundos. É muito rápido. Muito rápido. Você vai ficar muito pouco dentro da máquina. Lógico que mesmo assim tem gente que não consegue. Quando vê passando dentro do túnel, já E levanta. acredito que o movimento que o paciente possa fazer durante o exame vai atrapalhar o exame, vai interferir no exame e na interpretação de vocês, não é isso? Sim. Interfere dependendo da interferência, tem que voltar e fazer o corte novamente. Você tem que fazer um novo Corte, corte. explicando para os pacientes, são por partes, né? Isso. Por isso uma do boa órgão, Sei, do examinado. órgão que a gente está examinando. Por isso que a gente explica bem antes para o paciente, porque a dose de radiação. Cada vez que você repete, você dá uma nova Tá radiação. aumentando. Radiação. A gente trabalha com limite de 1 milisievert ano. Se eu ficar repetindo o exame, eu vou estar ultrapassando esse limite seguro. Então o paciente pode ficar bem tranquilo que a segurança é total. É total, né? Sem tranquilo, um problema exame nenhum. rápido, um exame muito rápido. Os sistemas de tomografia, por exemplo, eles seguem, né, a tendência dessa modernidade, vocês vão atualizando. Como que funciona na parte da tomografia? Sim, o mercado de tomografia é um mercado que todo ano tem lançamento.
É quase igual um iPhone, por exemplo. Todo ano eles lançam um novo. Todo ano lançam uma máquina nova. Quando você vê uma tomografia... Hoje em dia a gente consegue tomografias, lógico que eu não tenho aqui ainda, mas a gente tem tomografia que faz cortes de 0,05 milímetros do corpo humano. É algo muito pequeno. Algo extremamente pequeno. E muito rápido. As máquinas não param de evoluir. Assim como os profissionais também não param de evoluir. Os técnicos e tecnólogos estão sempre correndo atrás de acompanhar. Sim, tem que estar evolução. sempre estudando, Sempre fazendo, porque sempre está curso. aparecendo aparelho novo, né? É muito rápido. E é muito assim, isso é até uma coisa muito encantadora. Quando você vê uma tomografia semiaxial, aquelas primeiras, que demorava 20 minutos para fazer um abdômen, hoje você faz um abdômen em 16 segundos. Puxa. Isso Então, quem tem problema de ficar fechado, fica tranquilo. É muito rápido, né? E é aberto. Ele não é igual à ressonância. A ressonância é um tubo fechado. E a tomografia não. Ela é um tubo aberto. Que a pessoa sai e entra tranquilamente, sem constrangimento nenhum. Tranquilo. Exame seguro, rápido, indolor. Existe algum preparo para o paciente que vai fazer a tomografia? Sim. Quando a gente vai fazer uma tomografia com contraste, a gente pensa em duas coisas. Uma, alergia, o paciente pode ter alergia a iodo, contraste é a base de iodo, e outra, proteção renal. Porque o contraste ele é pesado para o rim, é uma coisa que é difícil excretar. Então o que a gente faz de preparo? 48 horas antes do exame, a gente entra com antialérgico, no caso do nosso protocolo de 8 em 8 horas, e a gente entra com a hidratação. O paciente tem que beber água um dia antes, no dia do exame, e um dia depois do exame para proteger o seu rim. Forçar mesmo, né, a ingestão de água. Forçar a ingestão de água. Para que o paciente tem que sair como entrou. Então ele vai ter que tomar antialérgico e uma hidratação boa. No caso de diabéticos, tem que suspender a metformina também. Porque se o paciente vier a ter um problema renal por causa do contraste, se ele toma metformina, a gente vai entrar num outro quadro que chama acidose láctica. Então, se ele toma metformina, ele tem que suspender somente após 48 horas do exame, poder voltar a tomar. E é por isso, então, que antes de fazer o exame, o paciente tem um questionário, né, que preenche comentando né, tudo a respeito do paciente. Fala um pouquinho da formação de vocês. Como que vocês se formaram em técnico, tecnólogo, em tomografia? Bom, a formação no Brasil, ela é duas linhas. O técnico faz um curso técnico, 2 anos e meio, a 3 anos. Especializa na área de tomografia, ele faz um curso de especialização em tomografia. Aí sim ele pode trabalhar com tomo. O tecnólogo, quando ele forma na faculdade, ele faz uma faculdade de radiologia, ele pode trabalhar com qualquer área. Então ele pode trabalhar com tomografia. Normalmente, mesmo assim, ainda se faz uma uma especialização em tomografia. E eu acho que a especialização é constante, né? A gente não pode parar nunca, né? Sim. Em todas as áreas, mas principalmente na saúde, que estamos lidando com vida. Nós temos feito muito cursos. Em São José do Rio Pardo, já fizemos 3 cursos lá de tomografia. Tem muita mudança. O próprio contraste ele está mudando, tem o não iônico, o iônico, então está tudo vai começando a evoluir. Né, e nós estamos firmes junto, aprendendo. Meninos, infelizmente, nosso tempo está chegando no finalzinho. Antes de encerrarmos, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos telespectadores. Assim, sobre tomografia, primeiro para quem se interessa pela área, tem intenção de fazer um curso na área, é uma área apaixonante. Você é os olhos da medicina, você vai mostrar para o médico onde é que está o problema. Algo muito gostoso de fazer, algo muito prazeroso de fazer. Existe o risco, mas quando você trabalha com conhecimento, você trabalha de maneira segura. Com segurança, né? De maneira segura. É algo apaixonante. Assim, somos 2 apaixonados pela área, gostamos muito do que fazemos e fazemos bem feito, porque gostamos. Eu queria deixar à disposição qualquer coisa que precisar da gente, eu vou deixar meu e-mail. Pode falar. Para que é marquinhoturquinho@hotmail.com. Se precisar de alguma pergunta, se precisar de alguma explicação, alguma dúvida, né, qualquer coisa que precisar, nós estamos à disposição. Tenho certeza que será com o maior prazer, né? Estamos com o maior prazer. Pode mandar que a gente responde. Geraldo, Marquinhos, muito obrigado pela presença. Valeu, acho que foi assim de muita valia, né, para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Yeah.